Olá, boa noite, meus diletos amigos de toda a Paraíba, de todo o Brasil que me acompanham e de todo mundo, tem muitas pessoas no mundo que me acompanham. Eu agradeço a gentileza e peço emprestado seus olhos e seus ouvidos para me ouvir por alguns instantes. Eu estou aqui como faço sempre aos domingos a minha live. Semana passada, com essa confusão de calendário, eu confundi o sábado com o domingo, mas hoje é realmente domingo e eu desejo uma boa semana para todos. E eu não poderia de fazer o que estou fazendo porque é o que eu gosto, é comunicação. Eu gosto de comunicação e não adianta. Eu tentei já outros tipos de coisa, mas é o que eu gosto. Eu poderia ser um advogado, como minha família toda tanto a Azevedo quanto a Saleitão e tal, mas eu preferi fazer isso. E como tal, eu publico todos os dias, sem exceção, os comentários que existem na internet, sobretudo aqueles que falam sobre a política nacional. E eu, como ser humano, tenho o direito de escolher o meu lado. O meu lado é o lado da direita e não da esquerda. Que os esquerdistas, se os esquerdistas quiserem continuar comigo, que continue ouvindo minhas opiniões e as opiniões dos que publicam em seus sites e eu transmito no meu. Então, não adianta me chamar de analfabeto, não adianta fazer nada disso, porque eu vou explicar o que significa ser analfabeto e não ser. Primeiro, eu tenho aqui uma matéria que essa foi feita por mim e eu vou explicar a vocês. Explicar por que eu fiz essa matéria. É que eu estou numa casinha que nós temos, um condomíniozinho, eu e minha família, nós estamos em Praia Azul. E lá em Praia Azul, obrigado Elisângela Ramalho, Juvenal Costa, meu amigo, Elisângela também, Ivanildo Avelino, meus grandes amigos e me acompanham. Então, por um motivo, digamos assim como houve hoje essa tragédia na cidade de Aguiar, mataram todos os peixes. Quando eu digo mataram, é porque alguém foi responsável por isso, que não seja Bolsonaro, mas foram responsáveis por isso. E aí abraço, Juvenal, você é meu amigo. E aí faltou água lá em Praia Azul e nós voltamos porque a bomba quebrou, não sei o que, papapá. Não me interessa o assunto porque os funcionários não têm nada a ver com isso. Esses problemas que acontecem no nosso país são problemas de gestores. Zenaide Queiroz, muito obrigado, Zenaide. Você, de Janes Fábio, também obrigado. Então, não adianta. E esse rapaz veio comigo. E na nossa frente vinha um carro em que tinha escrito o seguinte: Lula preso, e meu Deus, Ricardo
peça propina, um negócio assim, peça com cedilha e tal, coisa desse tipo. Ele disse: olha aí, Dejanes Fábio, muito obrigado, Dejanes. José Soares também, obrigado vocês todos por visitar o nosso site. Então, nesse carro, em frente ao nosso, vinha Lula preso com S, Lula preso com S e tal, e não sei o que, coisa. E ele disse: olha aí o pessoal da direita, que vocês acompanham o que estão fazendo. E aí, imediatamente, vem a minha resposta. Eu não sou intelectual. Eu não conheço, eu não sei português. Eu tento estudar. Estou estudando português muito, estou estudando muito de madrugada, toda hora, para entender português, mas não estou conseguindo. Mas não estou conseguindo, não. Mas aos poucos eu vou conseguir. E aí, no carro do cara tinha Lula preso. Errado, a palavra errada. E Ricardo Coutinho, peça propina, eu não sei como era, tem uma palavra errada lá. Eu estou aqui com a matéria que eu escrevi o seguinte: fui eu que escrevi. Eu vou ler só o final para que vocês entendam o que eu quis dizer. Eu iniciei dizendo o seguinte: um intelectual de mentira, porque são intelectuais de mentira. Eles não são intelectuais, são mentirosos, vagabundos mentirosos. E ele botou aqui, eu disse a ele: considerando o português simplesmente sofrível do homem indignado, esse indivíduo não reparou que eu mesmo demonstrava sua revolta contra a roubalheira. Ou seja, o sujeito é analfabeto. Zé Soares, um abraço para você, de Jane Fábio, Zeneide e todos. Então, o sujeito é analfabeto. Ele usa a expressão dele por indignação por um cara que roubou o dinheiro público, que é o Lula e o Ricardo Coutinho. E aí o intelectual vai e diz que o cara é analfabeto. E diz que é mentira, que não houve esse roubo. Então quem é analfabeto dos dois? Qual o analfabeto? Qual o ignorante? Quem não sabe, quem ainda tem na cabeça a ideia de que Lula é inocente? Quem não sabe disso? Quem não sabe que Ricardo Coutinho hoje em dia faz parte de um mar de lama? Quem não sabe disso? Aí vem criticar um pobre coitado que não sabe português e bota no seu carro a indignação com esses políticos corruptos. Então, essa é uma das matérias que está no meu site hoje. Amanhã eu mudo, porque todo dia eu mudo. Aí vem outra. Essa é mais complicada ainda. Essa se refere, essa matéria que eu falo, se refere ao PT. O PT e Ciro Gomes estão indignados com o presidente dos Estados Unidos, que nós não temos nada a ver com isso, mas a comunidade cristã apoia e vem com essa história de dizer que protestar contra o presidente dos Estados Unidos, que matou um general do Irã,
que matou milhões de pessoas, um terrorista que matou milhões e milhões de pessoas, e vem o PT e Ciro Gomes para simplesmente criar uma retórica entre esses partidos de esquerda do Brasil, porque existe partido de esquerda e existe partido de esquerda do Brasil, porque todos são ricos, dizer que o presidente da República dos Estados Unidos foi negligente com relação a essa atitude de matar esse general terrorista. Tudo bem, ninguém deve morrer, nem os que o general matou, mas o mais importante vem aí. Se está no meu site, você vê hoje de noite ainda, se quiser. Se o Irã, se o PT e Ciro Gomes e outros mais, os comunistas do Brasil, porque tem os comunistas do mundo e tem do Brasil. Os do Brasil são milionários, eles querem dinheiro. E eles sabem que no Irã o regime é teocrático, é diferente de democrático e ditadura. É pior ainda, é teocrático. Aliás, quem sabe se eles não querem isso aqui no Brasil? A teocracia. Então, eles se manifestaram a favor do Irã, porque mataram o general. Tudo bem. Mataram o general e imediatamente colocaram em praça pública, centenas de homossexuais e enforcaram. Vou repetir, está aqui no site, meu site, você vê o site, vê os homossexuais sendo enforcados. Então, que esquerda é essa? Que democracia é essa? Por que esse apoio a um país teocrático que perdeu um general bandido, terrorista, e ao mesmo tempo manda enforcar homossexuais? E os homossexuais? Os homossexuais brasileiros estão a favor do Irã? Está aqui. Mandaram matar, mandaram enforcar centenas de homossexuais no país. Não, mas homossexual existe em todo. É mentira. Em Cuba não tem, e quando tem eles mandam matar. Aqui a gente ainda deixa um Jean Willis da vida falar do povo, do governo brasileiro. Aqui ainda a gente assiste. Aqui a gente ainda assiste um sujeito lá, deputado federal homossexual, dizer: meu marido é isso, aquilo, outro. Nós assistimos tudo isso. E no Irã mandaram enforcar em praça pública os homossexuais. Então eu pergunto, o que é que os homossexuais acham disso? O que eles dizem sobre isso? O que pode acontecer diante de tudo isso? Meus amigos, quando eu falo que a esquerda brasileira é diferente das demais esquerdas do mundo, é porque eu tenho a convicção de que
cúpula da esquerda brasileira utiliza essa massa de manobra para fazer esse tipo de coisa, de revoltinha, de quebrar banco e quebrar empresa pública. Aliás, hoje está mais difícil, mas era o que se fazia. Era o que se fazia nesse país. Era quebrar empresa pública, era fazer isso, mas os intelectuais de esquerda, entre aspas, que não são intelectuais de esquerda nem são nada, são mentirosos. A prova é que um pobre coitado indignado escreve Lula preso de forma errada, Ricardo Coutinho comendo propina de forma errada, e ele vai criticar o cara. Ele vai criticar o cara, sem somar as consequências de que ele é que deve ser o cara criticado. Deve ser o cara que simplesmente explora a classe pobre deste país para fazer esse tipo de trabalho. Eu quero só abrir um parênteses, porque eu estou vendo aqui o que aconteceu no Aguiar merece respeito. E sendo assim, merece que as autoridades tomem providência urgente, porque eu estou vendo uma verdadeira bagaceira com relação a isso. É triste o que eu estou vendo aqui e o que vocês vão ver também. A cidade do Aguiar, o açude do Aguiar, matando todos os peixes. O açude não, porque o açude faz parte da natureza. Mas alguém responsável fazendo isso. Muito bem. O terceiro assunto que eu queria falar é outro. É que a esquerda, como não tem mais argumento para se defender, pelo fracasso que foi durante o tempo que passou no país, inclusive do senhor Fernando Henrique Cardoso. Eu não vou nem contar Lula e Dilma, que são criminosos de alta periculosidade. Agora criou uma forma de agredir as pessoas, os homens de bem, os homens sérios, as pessoas católicas, evangélicas, que amam Cristo. A moda agora é dizer que Cristo é homossexual. A minha vontade é vomitar diante desse tipo de arte, botando o crucifixo no ânus de Cristo num teatro e vai lá Chico Buarque, Caetano Veloso, coisa, aplaudir esses bandidos. Eu só queria fazer um apelo. Eu queria falar pouco sobre isso, porque é tão nojento a arte desses indivíduos, que eu me recuso a falar mais. Primeiro porque eu não assisto esse filme, Portas do Fundo. Só existe a porta de Deus. Eu me recuso a falar sobre esse assunto. Eu quis apenas criar um tópico para que vocês tomem consciência do que essa esquerda vagabunda chegou ao ponto. E agora, para nos agredir, procurar Cristo. Não, Cristo é homossexual. No teatro deles, lá. Então, meus amigos, eu estou certo
Não existe esquerda no Brasil. Existem ladrões que querem tomar o poder a todo custo e aí utiliza essa massa de manobra, das quais eles comandaram por quase 20 anos, 18 anos, 16 anos, sei lá, e essas pessoas estão mudando. Estão mudando. A coisa vai pegar, e pegar feio. Está no meu site tudo isso. Outra coisa que eu quero falar aqui é sobre essa Operação Calvário. Eu estou cansado de dizer, aliás, no início, esse site tem 20 anos. Se Deus quiser, em setembro nós vamos fazer uma grande festa comemorando os 20 anos desse site, no dia 4 de setembro. Foi quando eu criei, no dia do meu aniversário. Essa Operação Calvário, ela vinha de muito tempo, e eu dizia aqui que a Operação Lava Jato teria um efeito dominó que sairia da esfera federal, passando pela estadual e entrando nas prefeituras. Porque tem ainda prefeituras aí que são protegidas por pessoas poderosas. Eu não vou dizer o nome, mas você já sabe que tem gente afastada de determinados órgãos estaduais fiscalizadores. Vocês sabem disso. Então, essa Operação Calvário, vem aí mais uma bomba, está para acontecer mais uma bomba. Eu não queria nem falar sobre isso, mas sou obrigado, porque sou jornalista e trabalho com marketing. Vem uma bomba que vai incluir muito mais pessoas. E o pior, aquela orgia e aquela fantasia de bananeira, dos grandes condomínios, etc e tal, está sendo estudado minuciosamente, de que? Como se comprou o terreno, como se construiu a mansão, com que dinheiro, de onde veio o dinheiro, e etc e tal. Então a cidade de Bananeira vai ser a bola da vez. Podem ficar certo disso, que as coisas vão acontecer e não vai parar só por aí. Não será só Ricardo Coutinho culpado. Muitas pessoas vão dançar com essa história da Operação Calvário. Pessoas que vocês nem imaginam que estão envolvidas. Bananeira que o diga. Os terrenos de Bananeira, as mansões de Bananeira, de alguns, né? Porque, claro, tem homens de bem à vontade lá, que derramaram seu suor para fazer suas casas e suas famílias e criar suas famílias, um ambiente de lazer para suas famílias, etc. Mas alguns estão infiltrados lá dentro. Alguns dos que
tiveram a obtenção destes terrenos e dessas mansões de forma irregular. Pode ficar certo que serão todos identificados. Se você me perguntar quem disse, eu vou dizer que não sei. Foi o Divino Espírito Santo. Mas que fiquem certos que vem coisa por aí. Da mesma forma que os senhores prefeitos, tenham cuidado. Eu não estou dizendo aqui que fulano de tal, ciclano, beltrano, etc e tal é ladrão, mas tenham cuidado, porque o orçamento dessas cidades estão se comprometendo muito mais com festas profanas, bandas, souvenirs, brincadeiras, etc., o orçamento da cidade, com a infraestrutura, com a educação, com saúde, com segurança, etc. e tal. Isso também já está, eu não diria nem comprovado, já está cristalino. Essa história de que cultura significa banda de lata, porque são porcarias, tocando no meio da rua, nas festas profanas, etc, etc e tal. Então, o orçamento de 2020 de algumas prefeituras já estão devidamente comprometidos com essas festas, das quais 95% das pessoas não participam. Apenas 5% é aquela festinha e aquela mentira e tal, e discurso e propaganda política fora de época. Eu vi aí um prefeito fazendo um pronunciamento que não tinha nada a ver com a história, fora de época, fazendo sua política fora de época, o que é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas não tem também quem denuncie. Eu estou denunciando aqui, mas os candidatos a prefeito de oposição estão lá dormindo e descansando e tomaram muita cerveja nesse fim de ano e coisa e estão com preguiça, não vão, não entra, não escreve no papel, não vai no fórum, não vai numa delegacia de polícia, não vai no ambiente qualquer, até na própria prefeitura, olhar licitações feitas, que eu tenho licitações aqui de fazer vergonha, olhar licitações feitas, por que essa licitação foi feita, que não deveria ter sido feita nessa época. Mas os candidatos a prefeito estão um pouco se lixando para essa história, porque tem um povo que vai para a rua brigar e beber. Eu vejo brigas e mais brigas deles aqui no WhatsApp, uns defendendo um candidato, outros defendendo o outro e coisa, e os candidatos a prefeito que se dane esse povo. Aí, quando chegar junho, que a candidatura dele é homologada, aí ele vai começar a trabalhar. Mas aí não dá mais tempo, porque a imprensa está proibida, vai ser proibida de denunciar. A imprensa vai ser proibida de denunciar. Eles vão brigarem para ser vão brigar para ser candidato, e no final das provas o candidato, seja lá A ou B ou C, de Cabedelo a Cajazeira, é quem vai ganhar a eleição, porque ele está com dinheiro na mão, não tem quem fiscalize,
apenas parte da imprensa divulga alguma coisa, alguma besteira, que o prefeito fez isso, que o prefeito fez aquilo, mas besteira, simplesmente besteira. E é isso que acontece no nosso estado. Então, eu tenho também uma matéria aqui em que uma estudante, muito boa matéria, está aqui. Desiludida com a política, geração 2020 vai à luta. Isso é grave para vocês que fizeram da política uma profissão. Vou repetir, viu, doutor? Desiludida com a política, geração 2020 vai à luta. O que significa que a classe estudantil, os jovens, as pessoas conscientes vão derrubar vocês. E sem dinheiro. Porque vocês não fizeram nada. Absolutamente nada. Eu tenho uma matéria aqui que diz o seguinte, está no meu site. Está no meu site e eu vou repetir para vocês o que é trabalhar. O ministro Sérgio Moro, pode chamar de ladrão, não tem problema não, porque quem está chamando é o imbecil. Porque o que Gilmar Mendes e Aécio Neves conversaram no telefone é de fazer vergonha. Ele não. Ele era juiz e o outro era promotor, e os dois podem conversar. Pergunta a qualquer juiz se ele não conversa com o promotor. Pergunta a qualquer juiz se ele não conversa com qualquer juiz se não conversa com o promotor. Então, o seguinte, está no meu site e tem a lista das pessoas mais influentes do Brasil. Sérgio Moro, ministro da Justiça, tem a maior credibilidade que Lula e Jair Bolsonaro. Sabe quem disse isso? Sérgio Moro tem mais credibilidade do que Lula e Bolsonaro. Sabe quem disse? A Folha de São Paulo, que é inimiga de Bolsonaro e de Sérgio Moro. Então, meus amigos, eu dividi essa live em 3 fases. Mas eu resumiria apenas em uma e pediria, por favor, pelo amor de Deus, deixem Cristo em paz. Cristo é o nosso Salvador. Cristo já sofreu demais por mim, por você e por outras pessoas. Então, se você quiser atacar, diz que eu sou analfabeto, diz que fulano não presta, diz que isso, diz aquilo outro, mas deixa Cristo em paz. E vamos acreditar em Cristo e pedir a Ele para que nos ajude a ter uma boa semana. Portanto, eu me despeço e peço desculpa por vocês que tiveram a paciência de me ouvir, e até a próxima, se Deus quiser.